Boa noite, gente. Paz seja com todos. Amém? Sabe, nas minhas meditações, nas minhas orações, há sempre uma pergunta que eu me faço. Até que ponto eu estou disposto a ir no meu relacionamento com Deus? Eu acho que esse tipo de pergunta, pelo menos para mim, ela me ajuda muito, em muitos aspectos. Porque a minha vida com Deus, ela depende da resposta a essa pergunta. Até que ponto eu estou disposto a sacrificar por amor a Ele? Até que ponto eu estou disposto a ir no meu relacionamento com Ele para que o nome dEle seja glorificado? Quando Deus chama Abraão, esse é o teste que Deus faz com Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, me dê o seu único filho. E é interessante que quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaque, Deus fala para Abraão claramente: o seu único filho. Porque Deus só considera aquilo que Ele nos dá. Abraão por si próprio tinha conquistado já Ismael. Ismael era o primeiro filho de Abraão, mas não era o filho que Deus tinha dado para Abraão. Por isso que Deus olha para Abraão e diz: eu quero o teu único filho. Ou seja, o que eu tenho com você foi o que eu te dei. O nome dele é Isaque, é esse que eu quero. O que você conseguiu por fora, dando jeitinho, para mim não interessa, não foi conquista que eu te dei. Quando Deus pede isso para Abraão, Isaque tinha a minha idade, 35 anos de idade. Ele não era um garoto, ele sobe com o seu pai, faz a caminhada e ele sobe no monte, aonde muitos anos depois Jesus foi crucificado, no mesmo lugar. Isaque é colocado sobre o altar, vocês conhecem a história, e Deus tem que impedir Abraão de sacrificar o seu próprio filho para o Deus que estava pedindo. Quando Deus fala para Abraão parar, a frase seguinte é impactante: agora sei que você me teme e que você crê em mim. Ou seja, sair da terra de Ur dos caldeus não provou para Deus que Abraão cria nele. Deixar o seu pai para trás, porque era necessário, a sua cultura, a cultura dos seus pais para trás, ainda não era necessário. Não era o ponto que Deus queria. Quando Isaque nasce, ainda não era o ponto que Deus queria, porque Deus disse para Abraão que Isaque nasceria, e Abraão creu, e aquilo foi lhe imputado como justiça. Mas ainda não era o ponto que Deus queria para Abraão. Deus queria que Abraão pulasse um nível acima. Quando Abraão entrega tudo que é de mais importante para ele, Deus fala assim: agora sim, agora eu sei que você crê em mim. Até que ponto estamos dispostos a ir para que Deus seja exaltado na nossa vida? É determinante naquilo que Deus vai derramar sobre nós. Deus dá tudo para quem deu tudo. E quando eu falo isso, você pode esquecer, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, que é algo muito maior. Quem está disposto a dar tudo, está pronto para receber tudo que Deus tem para a vida dele. Que 2020 você dê o seu tudo para Deus em nome de Jesus. E Deus possa glorificar o nome dele no seu nome. Porque quanto mais nós crescemos, mais o nome de Deus cresce conosco. Reparou nisso? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente avança, quanto mais êxito a gente vai tendo, o nome de Deus vai atrelado com a gente. Por muitos anos a gente sofreu de falsa modéstia dentro da igreja. Por muitos anos a gente achava que não era nada. Nós não somos nada comparado no estado de pecado com um Deus glorioso. Mas uma vez que Deus resolve o meu pecado, eu sou um filho de Deus. E aonde eu vou, eu levo o nome de Deus. Portanto, se eu crescer, se eu prosperar, se eu avançar, se meu nome cresce, o nome de Deus está atrelado, porque todo mundo sabe que eu creio em Deus. Todo mundo sabe que você crê em Deus. O sucesso que Deus quer colocar sobre a sua vida, o êxito que Ele quer colocar sobre a sua vida, vai ser glória para o nome dEle. Quantos recebem, digam graças a Deus. O tema da mensagem dessa noite é vivendo tranquilamente com Deus. É uma mensagem expositiva que pega o primeiro e o segundo capítulo de Daniel. Eu gostaria que você abrisse então o profeta Daniel, livro de Daniel,
capítulo 1. Vivendo tranquilamente com Deus. Eu vou ler alguns textos e eu quero que você segure a palavra nas suas mãos. No decorrer da ministração, nós vamos pegar alguns textos de Daniel que fazem conjunto com o livro todo, para que a gente chegue ao conhecimento ou seja edificado pela palavra e viva tranquilamente com Deus. Mas antes eu gostaria de orar com vocês. Pai, essa palavra que nós seguramos nas nossas mãos não pertence a nós. É uma literatura muito avançada para a nossa mentalidade. Mais de 40 autores em 1.500 anos de história escrevendo esse livro, que foi o livro mais perseguido da história, porém o livro mais estudado de todos os tempos. A mente do Senhor está aqui dentro e nós não temos habilidade para alcançar isso. Por isso nós te pedimos que o Espírito Santo venha manifestar a revelação do Senhor sobre o nosso coração. Revela a tua palavra para essa igreja nessa noite. Revela a tua palavra nos nossos corações, para que sejamos construídos, edificados sobre um alicerce firme e sólido, que não é o estatuto da igreja, que não é uma convenção humana, mas a palavra de um Deus que não pode mentir, que vive e reina para todos sempre. Nós te pedimos essa bênção nessa noite, meu Pai. Fala conosco pelo poder que há no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vivendo tranquilamente com Deus. Veja que no mundo que nós vivemos, a tranquilidade é algo que realmente é um luxo. Agora o coronavírus está tirando o sono de muita gente. E é uma coisa muito triste que está acontecendo na China. Cidades sitiadas, gente caindo no meio da rua, literalmente tombando no meio da rua e morrendo. Os climas de guerras que nós enfrentamos, fora toda a oscilação de mercado financeiro que nós temos, nos últimos dias, qualquer pessoa atenta a isso pode perder a sua paz. Mas o tema da mensagem desta noite é o contraponto disso. Através da vida de Daniel, nós vamos nos inspirar nessa noite a viver uma vida tranquila com Deus, mesmo quando tudo aparentemente está dando errado ao nosso redor. Quem gostaria de ter esse nível de tranquilidade? De 1.000 caindo de um lado, 10.000 do outro lado e você ficando tranquilo, sabendo que Deus está segurando a sua vida. Levante sua mão e dê graças a Deus nessa noite. Graças a Deus. Mas antes da gente entender esse contexto de Daniel, eu preciso voltar um pouco no tempo. Na verdade, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de Israel em um minutinho. Deus fez aliança e um pacto com Israel. Assim como Deus fez uma aliança e um pacto conosco na cruz do Calvário. O mesmo pacto. O escritor do livro de Hebreus chega ao ponto de dizer que o mesmo evangelho que o povo de Israel ouviu no pé do Monte Sinai, antes da lei, também é o evangelho que Jesus pregou. Portanto, nós estamos debaixo de uma aliança com Deus. Amém, gente? Nessa aliança, o povo tinha que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, não poderia adorar outros deuses de forma alguma. Eles não poderiam pagar os seus funcionários depois do dia combinado. Pode parecer pequeno, mas para Deus era importante, porque isso trazia desgraça sobre a nação. Todo patrão que segurasse o salário do seu empregado mais do que no dia devido, ele era amaldiçoado por Deus. Estava lá, está escrito lá. Então ele não poderia adorar outros deuses, ele não poderia ter balança injusta, que é segurar o salário do seu funcionário, além daquilo que era combinado. Eles não poderiam fazer casamentos mistos por uma coisa muito simples no Antigo Testamento. A linhagem do Messias dependia de uma linhagem judaica, e não poderia ser contaminado com outros povos. Eles deveriam guardar o sábado em honra ao Senhor na Antiga Aliança. Pois bem, do sábado, inclusive, a cada 7 anos tinha um sábado sabático, que era o ano que ninguém produziria nada, nenhum agricultor lançaria semente no solo. O solo descansaria, porque no ano anterior Deus daria dupla colheita, ou seja, no 6º ano eles colheriam o dobro para suportar um ano sem colheita. Porque Deus estava ensinando eles o seguinte: quando você gasta tempo comigo, você investe tempo comigo, você ganha. Quem conhece a lei da semeadura? Levanta a mão. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ou seja, de Deus não se zomba. Isso já estava implícito no Antigo Testamento.
Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe. Quem planta cana. Quem planta limão, colhe o quê? Quem planta laranja. Na mesma lógica, quem planta tempo, colhe tempo. Deus estava ensinando aos israelitas que eles deveriam parar de tempos em tempos e descansar em Deus, porque Deus era poderoso para multiplicar na sua vida. Então eles trabalhavam 6 anos, no 7º ano eles não trabalhavam e não faltava nada para eles. Pastor, eu ando tão sem tempo. É porque você não planta tempo. Quem não planta tempo não tem tempo. Como é que eu planto tempo? Eu invisto tempo em oração e leitura da palavra. E Deus é poderoso para multiplicar o meu tempo. A Bíblia diz que Deus disse aos homens: vocês vão trabalhar 6 dias. Um dia vocês não vão trabalhar em toda a semana. Só que eu garanto o lucro do 6º dia dobrado para que vocês possam parar no 7º dia. Deus abençoa quem para ouvir a sua voz. É por isso que Deus Jesus olha para Maria e Marta, e olha para Maria sentada ouvindo Jesus, Marta servindo a mesa. Jesus fala para ela: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. O que era de Marta seria tirado, porque ela estava investindo tempo naquilo que não era tão importante. Aquilo que Maria estava fazendo, quando Jesus estava ali, ela estava sentada, ouvindo, absorvendo de Jesus. Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Talvez o que nos falta hoje não é tempo, mas é tempo para sentar e ouvir o que Deus tem para falar para nós. Amém, gente? É impossível Deus não direcionar você para o Espírito Santo. Se você não tem uma direção do Espírito na sua vida, é porque você não está ouvindo-o. Você tem que parar, ouvir e discernir o que Deus quer de você. Amém, gente? Se você não parar, não investir seu tempo em Deus, Deus não te abençoará nessa proporção. Portanto, eles tinham algumas questões da aliança. Estou falando da aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento. Só que Israel não ouviu. Israel não ouviu. E durante muitos anos o ano sabático foi roubado de Deus. Eles trabalhavam porque eles não confiavam que Deus ia suprir o 7º ano. Por isso Deus manda eles para a Babilônia. Como eles quebraram a aliança, Deus manda por 70 anos. E eles vão ficar na Babilônia por 70 anos, e aqui é o contexto do livro de Daniel. Para eu ter tranquilidade com Deus, primeiro eu preciso entender que Deus é um bom Pai. Diga assim: Deus é um bom Pai. Se você não enxergar Deus como Pai, você não vai viver tranquilamente com Ele, por um sentido específico. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Hebreus capítulo 12, verso 5. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se você não vê Deus como um pai, você não vai entender essa dinâmica. Deus, como um pai da nação de Israel, estava levando o seu povo para ser castigado. E é interessante as palavras que são usadas aqui. A palavra disciplina é treinamento para a vida. O texto ficaria dessa seguinte forma: meu filho, não despreze o treinamento que Deus te dá para viver. Não desanime quando Ele reprovar você. Pois o Senhor treina para a vida, inclusive corrige a quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Esse é o contexto original do texto. A disciplina de Deus, ou seja, o treinamento de Deus para a vida, inclui momentos de dificuldades. Inclui num pai que está olhando para um filho, e quando o filho erra, ele não tem problema algum de parar e de corrigir a rota do seu filho, para que um mal maior não venha a acontecer. Você que é pai sabe disso. É duro quando você tem que pegar uma vara e disciplinar seu filho, certo ou errado? É ruim. É triste você ter que parar uma coisa que você está fazendo, uma situação, através de uma vara. Com Deus é de igual forma. Não pense que Deus fica feliz quando Ele tem que corrigir a rota de alguém. Quando Deus tem que disciplinar, treinar para a vida, e a pessoa não pega o treinamento e ela reprova. E Deus tem que corrigi-la, treiná-la de novo para que ela avance e cresça.
Deus olha para Israel como um filho e diz: olha, esta é a minha aliança, vocês aceitam? Aceitamos. Então a partir de agora eu sou pai de vocês, vocês são os meus filhos, e eu vou criá-los como filhos. Só que eles desobedeceram, e eles precisaram ser castigados, e eles foram conduzidos para um lugar chamado Babilônia. A história e a saga de Israel é a mesma do que a minha e a sua. Vez ou outra Deus tem que nos corrigir. E se nós não entendemos que a correção do Senhor vem para o nosso proveito, a gente não vai conseguir ter essa dinâmica com Deus. Porque ou nós nos tornaremos totalmente infantis, achando que tudo vai ser rosas todos os dias da nossa vida, isso é uma ilusão. Ou a gente acha que Deus é tão ruim que só vai viver nos castigando. São duas oposições. São dois extremos que não têm nada a ver com o Evangelho. Não é nem uma questão e nem outra. Deus é um Deus equilibrado. Ele tem um relacionamento como um pai bom está querendo o seu filho, o bem e a honra do seu filho. Quem compreende, diga graças a Deus. Nessa disciplina de Deus, Deus levou muita gente para o contexto da Babilônia. Só para você entender um pouquinho, falando teologicamente. Jeremias fica com o resto do povo em Israel. Ezequiel é levado como escravo ao lado do rio Quebar. E Daniel e os seus amigos são levados para a corte de Nabucodonosor. 3 classes de pessoas. Os que foram abandonados, foram achados indignos até de ser escravo. Outra parte foi levada para ser escravo e outra parte foi levada para o palácio. Quem estava no palácio aparentemente estava numa boa, só que não. Ele estava no centro de tudo que é maligno no Antigo Testamento, porque a Babilônia é tudo aquilo que é maldito no Antigo Testamento, representado pela Babilônia. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam, os 4 amigos, eles estavam no núcleo do poder maligno da sua era. Tanto que Apocalipse chega a dizer: bradem os moradores da terra, alegrem-se e façam júbilo, porque a Babilônia caiu. A Babilônia é uma desgraça. Hoje ela vive espiritualmente, mas aqui era um contexto de um reino físico e histórico. E nesse núcleo que foi levado para a corte, ou seja, eles estavam, para um judeu fiel a Deus, no pior lugar que um homem de Deus pudesse estar. Estavam junto no centro da malignidade. Parece uma das igrejas do Apocalipse. Eu conheço a sua fé e que você habita no lugar onde está o trono de Satanás. Lá estavam eles. Mas no meio desse caos todo, eles descobriram que era possível viver tranquilamente com Deus. E é sobre esses homens que nós vamos buscar em conhecimento e inspiração nessa noite. Amém, gente? Primeiro, o que eu aprendo nesse contexto? Deus é soberano sobre todos os governos da terra. Daniel, capítulo 1, verso 1. Se quiser colocar lá para nós. Daniel, capítulo 1, verso 1 e verso 2. No 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém. E seus soldados cercaram a cidade. O que está escrito lá? Deus deixou que Nabucodonosor, olha o que Deus permitiu que acontecesse, conquistasse a cidade também, que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Gente, mesmo na situação mais complicada, Daniel escreve: foi Deus que permitiu. Deus está soberanamente reinando sobre todos os reinos da terra. Alguém crê nisso? Se Deus está reinando sobre todos os reinos, e a Bíblia diz que Deus deixou Nabucodonosor fazer aquilo. Jesus no Novo Testamento vai dizer para Pilatos: você está me julgando porque o meu pai te deu poder para fazer isso. Porque se o meu pai não tivesse te dado poder, você não poderia me julgar como você está me julgando. Ou seja, o centro de controle de todas as coisas não está na mão do diabo, não está nas nossas ações simplesmente. Está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Agora, se Deus controla nações, Deus tem o domínio das nações, Deus também tem o domínio sobre nós. Quem se entregou para Jesus de verdade? Levanta sua mão, deixa eu ver. Você se entregou para Jesus mesmo? Você sabia que quando você se entregou para Jesus, você deu o seu livre-arbítrio para Ele? Você entregou a sua vida para Ele.
Quando alguém levanta as mãos e entrega a sua vida para Jesus, ele está dizendo assim: a partir de agora, quem vai mandar na minha vida é o Senhor. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Senhor, por isso que Ele salva. Ele manda na gente, por isso que Ele tem autoridade sobre a nossa vida, inclusive para não deixar o diabo nos tocar. Amém, gente? Nós somos guardados pelo poder de um Deus que pode todas as coisas. Mas isso começa quando eu levanto a minha mão e digo: Senhor, eu não vou lutar mais contra a sua vontade. Eu vou me entregar para o Senhor. A partir de agora, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E esse deveria ser o padrão de todos nós. Eu sei que isso gera luta e conflito dentro da gente, porque tem horas que a gente não quer que Deus mande. Ou tem horas que a vontade de Deus parece que vai nos dar medo. Certos caminhos que Deus quer nos levar. Mas uma coisa é certa: no final de todo o nosso caminho existe êxito, porque Deus está guiando a nossa vida. Nesse exato momento, se você se entregou para Jesus, Deus está guiando a sua vida no meio dos caminhos da vida. E no final, é o Salmo 23. Águas tranquilas e pastos verdejantes. Deus não te abandonou, mesmo no pior momento da sua vida. Mesmo quando Daniel foi levado, jovem, inocente, nunca mais viu seu pai, nem a sua mãe. Ele morreu na Babilônia. Deus estava com ele todo o tempo. E ele discerniu e escreveu: Deus permitiu. Deus permitiu. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está alheio ao que está acontecendo. Deus não está, como a teologia aberta diz, esperando que alguma coisa aconteça para Ele agir. Ele é soberano. Ele está agindo. Nesse exato momento, quando você olha, por exemplo, notícias que os nossos irmãos são perseguidos. E o cristianismo é a religião mais combatida da terra hoje. Nunca se matou tantos cristãos na história da humanidade quanto se mata hoje. Nem no auge do Império Romano se mata tantos cristãos e se persegue como se persegue hoje. Nós não estamos perdendo. Nós estamos avançando. Ninguém pode vencer a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. A igreja vai permanecer sobre a face da terra até o dia do arrebatamento. Quem crê, diga graças a Deus. A palavra do Senhor é clara. E quando eu digo que Deus está no controle, que tudo é causa de Deus, não sou fatalista, não. Deixa eu te explicar uma coisa antes que eu continue para a segunda parte. Alguém já queimou a mão com fogo? Sim. Eu vou te explicar o que é a soberania divina na ótica judaica. O fogo queima, certo? Deus criou uma lei. O fogo queima. Ponto. A minha mão, pelo material que eu sou constituído, se eu boto a minha mão no fogo, o fogo vai me queimar. E vai doer. Certo ou errado? Certo. Eu posso escolher botar a mão no fogo, sim ou não? Mas eu não posso escolher o resultado. Eu vou me queimar. Eu posso escolher botar a mão no fogo, mas eu não posso escolher um resultado contrário do que Deus já havia determinado. Quem botar a mão no fogo vai se queimar. Quando eu falo isso, na nossa ótica humana, eu decido botar a mão no fogo. Ou não. Mas por uma outra ótica, essa é uma ótica mais judaica, eu posso dizer que foi Deus que queimou a mão de quem botou a mão no fogo, porque Deus criou o fogo e Deus criou a mão. Compreendeu a diferença? É uma questão de ponto de vista. Ou seja, eu como ser humano, eu olho o fogo e eu posso botar a minha mão e dizer: eu quero que minha mão queime. Só que eu não posso botar a mão no fogo e dizer: não vai queimar. Porque há uma lei acima de mim que constitui o universo que Deus criou, que a mão que é colocada sobre o fogo vai queimar. Amém? Então eu posso escolher botar a mão no fogo, mas não posso escolher o resultado. Na ótica judaica, o nome disso também é soberania. Deus criou o fogo e ninguém no mundo pode botar a mão no fogo sem queimar. Porque Deus determinou que o fogo queima a mão do ser humano. Amém, gente? Por isso nós somos responsáveis por nossas escolhas e ao mesmo tempo Deus é soberano. As leis estão aí. Eu posso cumpri-las ou não. A soberania de Deus não é tirada pelo meu livre-arbítrio. Amém, gente? Deus é soberano sobre os governos mundiais. A palavra do Senhor diz: desde a eternidade eu sou Deus. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Isso é soberania. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Salmo 33 diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo existiu.
O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Eu primeiro preciso entender que Deus é Pai. Segundo, eu preciso compreender que Ele é soberano. Se eu não compreendo a soberania dEle, eu vou tentar romper as leis que Ele criou, tentando ajustar a minha vida a um outro patamar. Vou tentar botar a mão no fogo sem queimar. Eu vou quebrar princípios sem querer a consequência. E Deus é soberano, ninguém quebra princípios sem levar consequência. Não existe isso. Segundo, Deus recompensa quem é fiel. Vamos dizer isso juntos? Diga assim: Deus recompensa quem é fiel. Gente, Deus recompensa quem é fiel. Isso está no contexto do livro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Coloca para nós lá. Capítulo 1, verso 8. Para deixar bem explicado isso. Daniel resolveu que não iria ficar impuro ao comer a comida e beber o vinho que o rei estava dando, ou que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. A Bíblia diz claramente que Daniel, mesmo sendo levado como escravo e colocado no pior lugar para um judeu estar, ele decidiu dentro do seu coração: mesmo que eu não veja mais o meu pai, nem que eu não veja mais a minha mãe, nem que tudo isso me cerque até o dia que eu morrer, eu não vou me contaminar. Eu não vou me deixar influenciar pelo mal. Eu não vou me deixar inclinar para as coisas do mal. Sabe aquela pessoa que quando tudo dá errado ele chuta o balde? Daniel falou: eu não vou fazer isso. O fato de eu ter sido, olha só, o fato de eu ter sido levado escravo, de eu não ver mais o meu pai, de eu não ver mais a minha mãe, e da possibilidade enorme de eu ter que ficar aqui e ter que aprender a cultura de um povo que eu não amo, eu não vou me contaminar. Eu vou permanecer firme na presença do meu Deus. Ainda existe recompensa para quem serve a Deus fielmente. Mesmo que o mundo possa desabar, mesmo que o teu chefe seja um ladrão, mesmo que a tua empresa seja uma desgraça, se você for fiel a Deus, Deus vai te recompensar aonde você estiver. Porque a tua questão não é com o teu patrão, não é com a tua empresa. A nossa questão é com o nosso Deus. Nós trabalhamos com um padrão de excelência como se fosse Deus o consumidor, não para outras pessoas apenas. Portanto, quem nos promove é o Senhor nosso Deus. Quem crê nisso? Daniel propôs no seu coração não se contaminar de forma alguma. E isso vai resultar. 10 dias eles fizeram um teste, eles só comeram legumes e água. E quando o chefe chega, o chefe que estava cuidando dos meninos, ele viu que Daniel e seus amigos eram mais fortes e mais saudáveis do que todos os outros que tinham se contaminado com a comida de Nabucodonosor. Por incrível que pareça, eles comeram uma comida fisicamente inferior, mas estavam em posição física superior. Não é só de pão que se alimenta um homem, não é verdade? De toda a palavra que vem do Senhor. Eles estavam se nutrindo de outra coisa. Quando Jesus estava com fome e os discípulos foram buscar pão, acharam na volta que Jesus tinha se saciado. Jesus disse: olha, a minha fome está em fazer a vontade do meu Pai. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Pensa que se a igreja brasileira vivesse isso, o que não ia acontecer? Se 12 homens viraram o Império Romano de cabeça para baixo, 42 milhões de evangélicos fariam o que nessa nação? Nós teríamos tomado a nação inteira de assalto. E não estou falando de nada de conotação política. Estou falando de derrubar o império das trevas e estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Porque o reino de Deus não é feito no céu, o reino de Deus é feito na terra. Venha a nós o vosso reino. A nossa função é trazer o reino para a terra. Como? Através da nossa conduta, da nossa oração e da nossa devoção a Deus. Determinou a não se contaminar e coisas grandiosas aconteceram na vida dele. Nabucodonosor teve um sonho. Sabe aquela história de interpretar sonho? As pessoas me perguntavam muito isso. Pastor, o que esse sonho quer dizer? Eu não tenho esse dom, nem adianta me perguntar, querido. Eu não tenho dom de interpretar sonho. Só que Nabucodonosor foi extremamente além disso. Ele diz assim: eu quero que os sábios venham até a minha presença,
digam o que eu sonhei e contem a revelação do sonho, senão eu vou matar todo mundo. Esse cara é um cara interessante, né? Se vocês são sábios, eu quero que vocês me contem o sonho e quero que vocês me deem a interpretação. E Daniel foi o único que conseguiu fazer aquilo, porque ele disse, Deus vai dar revelação para mim, rei. E Deus deu. A Bíblia diz que quando Deus deu a interpretação e Daniel deu a interpretação para Nabucodonosor, Nabucodonosor bota o nariz no chão e exalta Daniel como se Daniel fosse um deus. Ele manda queimar incenso para Daniel e sacrificar em nome de Daniel. Olha só o negócio. E ele diz assim, nenhum outro Deus é maior do que o Deus que você serve. Aquele que disse, eu não me contamino, foi aquele que Deus diz, vale a pena ser fiel, eu vou levantar você. Enquanto os outros disseram, não, já que a gente é escravo, vamos se contaminar, vamos ficar tranquilo. Deus já havia determinado 70 anos, então 70 anos ia acabar algum dia e todo mundo ia voltar para casa. Mas Daniel disse no seu próprio coração, eu vou ficar firme. Vale a pena ser fiel a Deus. Mesmo que os outros roubem e você não roube, vale a pena você ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Mesmo que você olhe aos lados ou ao seu redor e veja pessoas que não amam a Deus crescendo, não faça o que eles fazem. Continue sendo fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. E no devido tempo, Deus vai te levantar e vai mostrar como o sol do meio-dia que você é justo, diz a palavra do Senhor. A justiça de Deus ainda está valendo. Gente, não pense que Deus faz isso daqui, ó. Deus não virou as costas para nós. Deus continua reinando. Só que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra para encontrar alguém que esteja de pé diante da presença dEle. Que quando Deus passar o olho sobre a sua vida, te veja de pé, adorando ao Senhor, firme nos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. E isso vai te trazer grande benefício. Isso não vai ser fiel a Deus não te impede de passar por dificuldade. Daniel foi jogado na cova dos leões com 80 anos de idade. Ele não era moço quando jogaram ele na cova dos leões. 80 aninhos. Jogaram ele na cova dos leões. O leão comeu ele? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo, não foram? Foram. Mas eles morreram queimados? Não. No mundo, a gente vai passar por aflição. Mas a gente tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. No meio da fornalha, um homem de branco estava com aqueles 3 homens. Eles estavam na fornalha, estava quente na fornalha, mas nada se queimou, nem na roupa dele. Eu e você podemos passar por dificuldades, mas Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso para nós. Ele disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho. Eu estarei convosco todos os dias, até o dia que eu voltar para buscar vocês. Consumação dos séculos. Pastor, onde é que está Jesus nos momentos de maior dor da minha vida? Com você. Quando eu chego na minha casa e eu penso que nada vai valer a pena, que não vale a pena lutar pelo meu casamento, que não vale a pena lutar pela minha empresa, que não vale a pena lutar por nada. Aonde é que está Jesus? Está com você. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes a gente não faz igual o apóstolo Tiago diz, né? Voltem-se para Deus e Deus se voltará para vocês. Às vezes, no meio das crises da vida, a gente prefere murmurar e falar mal dele. Ao contrário de Paulo e Silas, que quando estavam presos, estavam glorificando a Deus e Deus quebrou as correntes deles. Ele botou eles em liberdade. Gente, tudo isso é para nós hoje, não foram para eles. Deus não criou um milagre exclusivo para Daniel, um milagre exclusivo para Silas e para Paulo. O mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje. Jesus faz a mesma coisa que fez com eles, ele faz conosco. Ele está vivo, ele está reinando absolutamente, ele é soberano. É possível viver bem em meio ao caos, se eu permanecer firme diante de Deus. Se eu permanecer firme diante de Deus, ainda é possível viver bem. E eu vou ler um texto. Então Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão, ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. É lógico que Daniel não aceitou, mas foi oferecido. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses. E é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, olha como dá para viver bem, mesmo quando tudo ao teu redor parece que não. Em seguida, o rei mandou
mandou colocar em Daniel uma alta autoridade. Ele deu autoridade a Daniel sobre o reino. E também deu muitos presentes de valor. Deus prosperou Daniel no pior lugar da face da terra. Por que Deus não te abençoaria num país como esse, em 2020? Deus sustentou 2 milhões de judeus no pior lugar do mundo, chamado deserto. E eles prosperaram. Por que Deus não vai prosperar-nos em 2020? Será que Deus perdeu o seu poder, sim ou não? Será que Deus é fraco? Será que o Deus da antiga aliança, que é o mesmo Deus de hoje, perdeu o seu valor e virou as costas para nós? Se eu permanecer fiel a Deus, Deus me abençoará aonde eu estiver. Independente das circunstâncias ao meu redor, eu posso ter uma vida tranquila com Deus. Se eu entender que Ele é Pai. Se eu saber que Ele é soberano e reconhecer e ser humilde diante da soberania de Deus. Se eu permanecer sendo fiel, porque vale a pena ser fiel. As bênçãos do Senhor assinarão embaixo dizendo: esse é meu filho. E mais uma vez, vocês reconhecerão a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem no Senhor. Que todos vejam na nossa vida a diferença de quem crê. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Nenhuma promessa ilusória. Nós não somos vendedores de bênçãos. E também não temos um mercado de fé aqui. Mas somos semeadores de esperança, sim. Há esperança para nós. Ah, meu irmão, você está começando o melhor ano da tua vida até hoje pelo poder do nome de Jesus. Desde que você entenda, Ele é Pai e tem direito de disciplinar você. E a mim. Vale a pena ser fiel. Ele é soberano. E é possível viver bem em meio ao caos, se eu permanecer crendo nele, mesmo diante das dificuldades da vida. Para se viver tranquilamente com Deus, eu preciso disso. Saber que Ele é Pai, saber que Ele é soberano e não bater de frente com a soberania dEle. Não ser um filho rebelde que fica de manha e birra quando é corrigido. Afinal de contas, Deus nos treina para a vida. E a palavra treinar para a vida no contexto de Hebreus é através de algumas dificuldades e de oposições que nós enfrentamos. É a maneira que Deus escolheu para nos treinar. É possível viver tranquilamente com Deus, mesmo com coronavírus, mesmo com caos mundial, mesmo com guerras, se eu permanecer fiel e entender que existe recompensa para quem é fiel, sim. E não importa quantos estejam sonegando, quantos estejam roubando, quantos estejam defraudando, quantos estejam mentindo, eu não vou fazer isso. Eu vou permanecer fiel. É possível viver bem ao meio do caos, se eu cumprir essas coisas. 2020 é um baita ano para nós. Acredite no que eu estou falando. Nós estamos debaixo de uma nova unção que o Espírito derramou sobre nós. Esse é um ano, e começa hoje, nesse ano, um novo ciclo sobre a nossa igreja. A nossa igreja completa 10 anos. Ou seja, completa 10 anos, inicia mais um ciclo de 10 anos pela frente. Deus nos levará a lugares altos. Deus nos abençoará em todas as direções. Mas nós precisamos guardar a aliança do nosso Deus. Isso não tem a ver com nada que os homens ensinam, que é preceito de homem. Significa ser fiel a Deus. Mesmo quando tudo ao meu redor diz, não vale a pena, eu permanecerei fiel ao Senhor nosso Deus. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. São 9h15, estamos encerrando a oração, a pregação, e já caminhando para encerramento do culto nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor sobre algumas coisas simples, para que o Senhor fortaleça a nossa fé nele. Para que os nossos olhos obtenham sabedoria de olhar para a vida sobre a ótica certa, que Deus está no controle da minha vida. Respeitando a soberania divina através das suas leis. Lembra do fogo e da mão? Entender e respeitar. Que se eu quebrar princípios, consequências virão. Deus não deixa de me amar, mas Ele vai me corrigir. Que Deus te abençoe e a mim de não quebrarmos princípios. De não afrontarmos a soberania de Deus querendo botar a mão no fogo e querendo não se queimar. Que Deus nos dê sabedoria
para que os nossos familiares também alcancem isso que nós estamos buscando nessa noite. Pastor, você não conhece a minha família, está perdida. Agora talvez esteja, mas logo, logo estará salva pelo poder do nome de Jesus. Se você orar e evangelizar, você pode ter certeza, Deus garante. Você não muda ninguém, mas o Espírito Santo é capaz de mudar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ponto. Está escrito? Está escrito para ninguém mudar, para ninguém acrescentar e para ninguém tirar do texto. Crê no Senhor Jesus e Ele será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que Noé era justo e a família dele foi salva pela justiça dele. Então, sejamos humildes debaixo das mãos do Senhor. Vamos continuar sendo fiéis. Vamos continuar buscando o Senhor nosso Deus, intercedendo por nossa família. E a gente vai ver ao longo do tempo a nossa família se rendendo aos pés de Jesus e vivendo essa vida sobrenatural que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar então, pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor nos fortaleça na fé no Senhor. Pai, o meio ambiente que vivemos, o ambiente que vivemos, não é um ambiente de céu ainda, no sentido de terra. Nós estamos vivendo numa sociedade que é hostil ao teu nome. Mas a tua palavra diz que Daniel viveu num lugar pior, e ele ainda foi abençoado pela sua fidelidade. E eu te peço que o Senhor abençoe-nos nessa noite, de sermos fiéis ao Senhor, de termos, meu Pai, uma fé firme e sólida na tua palavra, não em palavras de homens, mas na tua palavra, fiéis ao que o Senhor quer de nós. Abençoe-nos nas batalhas da vida, para que não venhamos a negociar a nossa fé, que não venhamos a abandonar a fé e a graça de Jesus nem por um segundo, meu Pai, mas estarmos juntos com o Senhor, crendo, meu Pai, que o Senhor é aquele que vai salvar nossa casa, que vai mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor, que vai curar nossas enfermidades, que vai mudar a nossa vida. Pai, abençoe-nos de ter a ótica divina, de olhar para o Senhor, meu Pai, com a ótica certa, de ver o Senhor como um Pai, como soberano, e não quebrar a sua soberania na nossa vida, não afrontá-la, não afrontar a sua autoridade de Pai, mas sermos submissos à sua palavra, cumprir a tua vontade. Pai, abençoa-nos com isso. Mas também pedimos, abençoe a nossa casa de também estar junto conosco. Nós queremos que toda a nossa família esteja debaixo das tuas mãos. Queremos que as gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, amem ao Senhor de todo o coração e te sirvam em todo o amor, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Fortalece a nossa fé no nome de Jesus. Assim oramos, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus.